Acabei de postar um tour aéreo de uma propriedade que filmei no sul da França. Eu estava fazendo principalmente filmagens terrestres para essa propriedade com minha Sony A7S III e Gimbal DJI, mas eles também queriam algumas filmagens Mavic e FPV. Então, fiz um rápido tour aéreo pelo local e acho que ficou muito bom. Se você não viu, vá conferir. Há um link na descrição. Então, pessoalmente, sempre achei que voar de ambientes fechados para ambientes externos em condições de muita luz é a situação mais difícil para definir as configurações da minha câmera, só por causa do grande salto na exposição. Mas, por meio de tentativa e erro e perguntando a outros profissionais, acho que consegui encontrar o melhor meio termo. Então, vamos ver as configurações que eu recomendaria para voos internos. Agora, vou ser honesto, não existe uma solução única para sobrevoos. Com a mudança na exposição, as configurações que eu uso dependerão do cenário de voo, mas basicamente, na minha experiência, existem 4 cenários principais nos quais você normalmente voaria em qualquer tipo de trabalho de filmagem de ambientes internos para externos. O cenário 1 é voar principalmente em ambientes internos com um pouco de voo externo. Então, se você estiver voando no cenário 1, que é principalmente em ambientes internos, mas talvez se aventure uma ou duas vezes, meu conselho é manter o ISO em 100 com um ISO máximo de 800 com o obturador automático ligado e o EV em 0. Isso significa que você nunca aumentará muito o ISO a ponto de a imagem se tornar inutilizável com ruído e o obturador automático manterá uma exposição equilibrada porque o EV está definido como 0. Quando você voa para fora, o obturador automático também aumentará para compensar o aumento da exposição. O único problema com isso é que, quando você sai, sacrificará o desfoque de movimento, pois não terá um filtro ND ativado e o obturador automático poderá aumentar de qualquer lugar de 1 a 500, dependendo da claridade externa. Isso removerá o desfoque de movimento natural que estamos acostumados a ver quando travamos a velocidade do obturador para dobrar a taxa de quadros. No entanto, agora existem muitas ferramentas pagas e gratuitas para adicionar o desfoque de movimento novamente na pós-produção e, como neste cenário não há muito voo externo, não será muito demorado adicionar esse desfoque de movimento falso novamente na pós-produção. O balanço de branco dependerá do nível de tungstênio das luzes internas. Se elas forem muito amarelas e opostas à luz do dia externa, eu usaria o balanço de branco automático aqui também. Mas se a luz interna for mais equilibrada com a luz do dia, qualquer coisa a partir de 4500 Kelvin e ajustaria o balanço de branco externo também na pós-produção. Cenário 2, principalmente voos externos e ocasionalmente voos internos. Para este, onde eu poderia voar por um pedaço estranho de espaço interno escuro, eu travaria a velocidade do obturador para dobrar minha taxa de quadros. Então, acima de 100 porque eu geralmente filmo em 4K 50p e uso um filtro ND para obter uma boa exposição para ambientes externos brilhantes em ISO 100. Além disso, só como observação, eu uso esses filtros ND da KNIF Concept para minha DJI-A2 e eles são realmente fantásticos e têm um preço muito bom. Então, só uma recomendação. Vou deixar um link na descrição se você quiser dar uma olhada. Depois disso, vou definir meu ISO mínimo para 100 e também meu ISO máximo para 1600 porque no momento em que eu voar em ambientes fechados, se a parte interna for muito mais escura do que a externa, então provavelmente atingirá o limite de 1600 ISO em ambientes fechados devido ao fato de que terei um filtro ND ativado. E, portanto, para essa parte, usarei algum software de redução de ruído na pós-produção, o que pode ser muito desgastante para CPU e GPU. Mas como é o cenário 2 com apenas alguns momentos como esse, será aceitável para o fluxo de trabalho pós-produção. Novamente, o balanço de branco aqui eu provavelmente definiria como automático, a menos que a luz interna estivesse em algum lugar próximo à luz do dia, caso em que eu usaria algo em torno de 5000 a 5500 Kelvin. Cenário 3, uma quantidade igual de voos em ambientes internos e externos, e é provavelmente o mais complicado que você pode conseguir. E se eu for honesto, na maioria das vezes eu preferiria as configurações do cenário 1, pois sinto que o ajuste automático do obturador é muito bom com as câmeras e apenas reduzirá a dor de cabeça da redução de ruído na pós-produção, pois é mais uma dor de cabeça na minha opinião do que adicionar desfoque de movimento de volta à imagem. E muitas vezes, se você estiver fazendo um sobrevoo lento, pode nem notar muito o desfoque de movimento, pode nem precisar dele. Cenário 4, voo somente em ambientes internos. Então, quando sei que voarei somente em ambientes internos sem muita mudança na exposição de sala para sala, mantenho minha velocidade do obturador para dobrar minha taxa de quadros, o que é sempre uma boa prática. Então, novamente, para 4K 50, usarei um obturador de 100. E então terei o ISO mínimo em 100 e o ISO máximo em 400 com o EV em 0, apenas para dar um pouco de margem de manobra se os cômodos forem mais escuros do que outros. Obviamente, se estiver muito escuro, em um cenário interno, você pode aumentar o ISO máximo, mas geralmente coloco todas as luzes acesas e deixo as janelas abertas. Então, usarei o ISO mínimo de 100 a máximo de 400.
Tentarei manter o balanço de branco se a iluminação estiver em uma temperatura consistente, mas se a temperatura da cor variar muito de um cômodo para outro, usarei o balanço de branco automático. Além disso, as outras configurações que usaria 99% do tempo são ter a proporção definida como 16:9 e a taxa de quadros em 50 quadros por segundo, que mencionei anteriormente. Manterei o perfil de cor o mais plano possível. Então, de Night para o Evata 1 ou a unidade 03R e DLOGM para o Avata 2. Reduzindo para -2 e sempre terei o campo de visão amplo e a estabilização desligada para poder fazer a pós-estabilização no fluxo do giroscópio. Tudo bem, pessoal, espero que este vídeo tenha ajudado vocês. Se quiserem saber mais sobre o DJI-VR2, assistam a este vídeo aqui. E se quiserem saber mais dicas e truques em geral sobre voo FPV cinematográfico, assistam a este vídeo aqui. E muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo. Cuidem-se!